Os dois maiores craques dessa Euro 2024 se enfrentam em jogo válido pelas quartas de final. Cristiano Ronaldo ou Mbappé? Quem vai levar a melhor? Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de um jogaço, né? Mais um jogaço dessa Euro. A partir de agora é só jogaço também, né? Não vou nem me repetir nisso porque é redundante. A gente vai ter agora Portugal e França aí nesta sexta-feira para definir o segundo semifinalista da competição, né? Antes vão jogar Espanha e Alemanha, inclusive o adversário, né, do vencedor de Espanha e Alemanha vai sair desse jogo entre Portugal e França, jogo que a gente vai analisar agora. Eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus! Fala, Fábio! Fala, meus queridos! Vamos analisar o duelo, que é uma reedição da final da Eurocopa de 2016, né? Que sagrou Portugal aí campeão, primeiro grande título aí da seleção portuguesa. Vamos nos esmiuçar melhor no contexto dessas duas seleções e como chegam para esse confronto, números, estatísticas, informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Vamos lá, Portugal e França, jogo nesta sexta às 4 da tarde lá no Volkspark Stadium, é isso? Perfeito. Lá em Hamburgo, né? Hamburgo que está na segunda divisão alemã, né? Pois é, né? Vários dos estádios aí são de times da segunda divisão. Exatamente. Né? Portugal e França, jogaço, né? Duas equipes aí que chegaram como favoritas, né? Mas eu acho que perderam favoritismo ao longo dessa competição. Vamos ver como foi a campanha das duas equipes, né? Como foram as campanhas de Portugal e França até aqui. Portugal foi líder do seu grupo, tá? Fez 6 pontos, a mesma pontuação inclusive da Turquia, mas ficou à frente no confronto direto. Portugal teve uma derrota até surpreendente para a Geórgia, né? Mas já estava classificado, tem essa desculpa. E nas oitavas foi difícil, né? 0-0 com a Eslovênia no tempo normal. E aí, nos pênaltis, deu a seleção de Portugal. O goleiro lá, o Diego Costa, né? Pegou... Diogo Costa. Diego Costa é o espanhol brasileiro, né? O Diogo Costa pegou 3 pênaltis lá e garantiu aí a classificação dos portugueses. Já a seleção da França, né? Que era, inclusive, uma das principais favoritas ali junto com a Inglaterra, outro favorito que até agora não convenceu. Terminou em segundo lugar no seu grupo, né? 2 empates, só uma vitória contra a Áustria, empates contra a Holanda e Polônia. E nas oitavas de final venceu a Bélgica ali por 1-0, um jogo ali que também não encheu os olhos, né? Um jogo horrível. Do futebol da França. E chega aí para tentar agora contra Portugal, Matheus. A França desencantar, né? Mostrar um bom futebol e mostrar porque a gente falou que ela era uma das favoritas antes de começar a competição. Sim, eu acredito que a gente pode falar aí que são duas seleções que estão decepcionando, tá? Não pelos resultados, a França, por exemplo, está invicta até aqui, mas pelo futebol apresentado, né? França e Bélgica foi um jogo muito abaixo da média, a França achou o seu gol, posso dizer. Né? Então, assim, chegam para esse confronto com expectativas baixas, tá? São duas seleções que eu até colocava ali, talvez, no top 3 de favoritos. A França, com toda certeza, Portugal ali brigando por fora, né? Mas estão apresentando um futebolzinho, assim, muito, muito abaixo da média, né? Portugal vem de um empate contra a Eslovênia. Cristiano Ronaldo ali se demonstrou um pouco abalado psicologicamente após aquela perda do pênalti, chorou, a grande imagem da Euro até aqui. Mas, como o Fábio mencionou, é o duelo das duas grandes estrelas, né? Pode não ser os dois melhores jogadores da atualidade, mas a gente tem aí Cristiano Ronaldo de um lado e Mbappé do outro. É um jogador já consolidado com um da nova geração, também já consolidado, mas aí com muita linha para queimar. Vamos ver quem leva melhor nesse confronto, né? A gente já observa aí os padrões das equipes, a gente pode conferir aí na tela. Bom, a seleção portuguesa não marcou no último jogo, mas vem de uma sequência muito longa marcando gols, né? Marcou em 16 dos seus últimos 19 jogos. Pós-Copa do Mundo isso aí, tá? Pós-Copa do Mundo, marcou gol em quase todos os jogos. Já os jogos da França, né? A gente tem uma tendência de poucos gols. A gente teve até um gol. Um gol, 4, nem dois, nem tá? dois, né? Exatamente. Em 4 dos últimos 5, né? Então, não é nem o menos 2,5 que geralmente a gente usa como uma média, né? Mas é menos de 1,5 aí nos jogos da seleção francesa. E tem um tabu longo, hein? Um tabu aí, 14 jogos que Portugal não vence a França. São quase 50 anos que Portugal não vence a França no tempo regulamentar. Venceu na Euro, mas... Foi exatamente. Por isso que eu gostaria de jacar, né? Nos 90 minutos,
Portugal não vence a França aí há quase 50 anos, tá? Teve, como o Fábio mencionou, né? Eu também já citei, o título de Portugal em cima da França lá na Eurocopa de 2016 foi o gol ali já na prorrogação, né? O gol do Éder, o herói improvável. Será que teremos mais um herói improvável aí, né? Com tantas estrelas dos dois lados, quem sabe um jogador aí, digamos, mais aleatório não acabe se provando, né? São dois ataques que estão decepcionando, né? Então, eventualmente, pode até pintar. Vamos chamar um momento bet nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds. O que esperar desse confronto, Fábio Hermano? Bom, favoritismo da França, né? Portugal Sim. ali com uma odd Acho que estão justas as odds, eu diria que é por aí mesmo. Acho que é por aí mesmo. É favoritismo para a França, mas não muito grande. A gente tem uma cotação ali de 2,34 a favor da França, 3,32 para Portugal. Inclusive o empate é mais cotado do que a vitória de Portugal. Exatamente. A vitória de Portugal está ali na terceira, mais provável, terceira opção mais provável para esse jogo. Mas, Matheus, o que Portugal fez até agora, França fez até agora, geralmente foram jogos truncados, né? Sim. Sobretudo esses últimos de Portugal. Foi contra a Eslovênia, a França em basicamente toda essa Euro. Então, é um jogo para poucos gols, na tua visão? É um jogo que vai ser truncado ou os ataques vão finalmente desencantar? Mbappé vai marcar gol, Cristiano Ronaldo vai marcar gol? Cara, eu acho que tem para ser truncado, tá? Observando os jogos das duas seleções, eu acredito que tendeu muito para isso, tá? Portugal chegou até a fazer 3-0 em jogo diante da Turquia, né? Mas foi uma partida muito abaixo da média da Turquia. Eu achei ali que a Turquia quem decepcionou muito. Deu um gol para Portugal, teve um gol contra bizarro da Turquia. Não teve nem uma grande atuação assim de Portugal, que chega muito forte, tá, velho? No papel, essa seleção de Portugal aí eu colocaria como uma das favoritas, mas não tá desempenhando um bom futebol, né? Acredito que seja a melhor geração de Portugal, inclusive. Portugal tem um problema, eu acho, que é o técnico foi o técnico da Bélgica, né? O Roberto Martins. O Roberto Martins. Então ele está acostumado a fracassar, né? É um técnico que nunca ganhou muita coisa, então... E vai pegar uma França que cascudíssima, né? Uma França aí, atual vice-campeã do mundo, vem de 2 finais consecutivas de Copa do Mundo, né? Com Didier Deschamps. Eu acho que vai dar França, tá? Meu palpite seria a classificação da França. Vamos apostar na França? Bota um dinheiro na França ou... Cara, eu acho uma boa. Agora sim, é isso que eu ia mencionar. Eu ia mencionar nenhum empate nula, porque aqui a gente tem a opção do para se classificar, né? Eu não arrisco a vitória da França, mas a classificação. Portugal se classificou muito ali por causa do mérito do goleiro, né? O Diogo Costa ali, a gente até se comparar os batedores da Eslovênia com os batedores da França, tem uma diferençazinha significativa, né? Então, assim, eu acho que vai da França, mesmo que a partida termine eventualmente empatada, mas essa não seria nem a dica principal, tá? Porque como a gente trouxe aqui, tanto pela nossa análise quanto pelas estatísticas, a gente observa que existe uma tendência de sair poucos gols, né? Em jogos de Portugal, a média nessa Eurocopa é de 2 gols por jogo. Ele tem uma média de 1,25 marcado e 0,75 sofrido. E a gente ainda trouxe esse adicional aí. Teve o jogo contra a Turquia, que jogou muito mal, e o 2-1 em cima da Polônia também foi uma partida... contra a Polônia não. Foi o 2-1 de virada contra a República Tcheca. Isso. Né? Contra a República Tcheca foram 2 gols já no finalzinho. Né? Então, assim, eu acho que é uma partida que tende muito para poucos gols. Os jogos da França têm mostrado isso. Então, assim, vamos dar uma olhadinha, produção. Total de gols, por favor. Arrasta um pouquinho para baixo. Cara, é uma odd baixa, o menos de 2,5 gols. O mercado já lê que é um jogo de poucos gols. Porque o menos de 2 gols, ele paga 1,98. É uma odd muito alta. Mas, assim, cara, eu acho que é muito brigar por reembolso, é muito arriscado. Porque você só vai ter o green se sair um gol ou nenhum. Os jogos da França indicam isso. Que eu acho que é um jogo para 1-0, né? Cara, 0-0, 1-0. Pior que eu acho isso. Mas assim, eu acho que você vai estar muito exposto ao reembolso, sabe? Saiu 2 gols, você já não tem como lucrar mais. Então, eu prefiro menos de 2,5, mesmo pagando menos, porque é mais seguro. Se sair 2 gols, você vai botar dinheiro no bolso, você lucra, né? Mas para os apostadores aí que quiserem se arriscar um pouco mais, o menos de 2 eu acho que é uma boa pedida também, porque eu não imagino que vai ser head nesse caso, né? Teria que sair 3 gols. Analisando o valor das odds, é melhor o menos 2,5 ou a classificação da França, que tá maior, né, até? Cara, eu ainda vou com menos de 2,5, velho. Porque eu acho que é mais provável 0-0 ou 1-1 do que 1-0 França. Então, assim, se o jogo for para prorrogação ou para os pênaltis, meio que as coisas se nivelam mais, né? Vamos no menos de 2? Menos de 2,5, eu prefiro. 2,5, tá. Pode ser 1,54, mais baixo, mas mais seguro, né? Vamos prezar aqui pela responsabilidade. Já é mais de 50%, né? Mais de 50% de lucro, já tá valendo a pena. E se o apostador, como eu disse, né, quiser se arriscar mais, vai no menos de 2, aí fica a critério aí, a proporção aí, né, o risco, o lucro, né, Vamos dar uma olhadinha quanto as odds pro Cristiano Ronaldo e pro Mbappé marcar nesse jogo? Cristiano Ronaldo não marcou nenhum gol ainda. Não marcou nenhum gol. Teve a oportunidade de fazer o golzinho lá de pênalti, né? Mais choros do que gols, hein? Pode arrastar um pouquinho pro lado, produção. Jogador, aba de jogador aí. Isso, Mbappé é a menor odd, né? 2,79 e Cristiano Ronaldo a segunda menor odd, né? 3,19. Né? 3,19. Mas como eu mencionei, né? Eu acho que tá o jogo da cara de um herói improvável aí, tá?
um Rafael Leão, eventualmente, pagando 6,34. Mesmo se eventualmente começar no banco, né? Ah, não, ele começou. Ele não jogou a terceira partida, né? Isso. Ele jogou as oitavas? Jogou. Ele jogou as oitavas, ele não jogou o terceiro jogo. Foi isso, que ele estava suspenso. Ele tomou o segundo cartão amarelo no segundo jogo. Cara, o Rafael Leão aí, eu acho que é uma boa pedida, tem seu valor. Mas lembrando que é um bingo, tá, pessoal? Odd de jogador marcar gol aqui a gente não trata como uma dica de fato, né? É mais aquele dinheirinho ali, o troco do pão, como a gente diz, pra se divertir assistindo a partida, né? Acompanhar e dar uma emoçãozinha maior. Torcer para um jogador específico é legal, vai que, né? Bom, análise feita, vamos repassar? Dica do Tipster e fique de olho para Portugal e França pela Euro 2024. A nossa dica do Tipster é para o duelo entre Portugal e França, um jogaço dessas quartas de final, duas seleções muito fortes, mas que tem decepcionado um pouco até aqui. Então a gente imagina que será uma partida truncada, uma partida de poucos gols. Por isso a dica do Tipster é o menos de 2,5 gols, tem uma cotaçãozinha 1,54 aí pré-jogo. Acreditamos que vai ser, assim como foram todos os jogos da França até aqui, um jogo muito disputado, né? São duas seleções ali praticamente no mesmo nível, mas enxergo um leve favoritismo a favor da França. Por isso o nosso Fique de Olho é uma alternativa que até pré-jogo também já paga muito bem, mas eu consideraria com um risco um pouco maior. Então por isso que a gente vai trazer aí como uma segunda dica, certo? O Fique de Olho acaba sendo a classificação da França. Para a seleção francesa se classificar, tem uma cotação 1,64 pré-jogo, bem interessante também, então vale a pena aí para o apostador, tanto uma quanto a outra dica desse confronto. Boa, análise feita aí de Portugal e França aí nessa Euro 2024, né? Só um vai passar. Cristiano Ronaldo, o Mbappé vai entrar de férias aí depois desse jogo. Partida nesta sexta-feira e quem vencer pega a Espanha ou a Alemanha, que jogam antes aí também pelas essas quartas de final. Bom, chegamos ao final de mais um Bet do Dia, valeu demais pela sua audiência, entra lá em tvbet.com, conhece mais dos nossos conteúdos, tem muita coisa legal aí para você apostador, ser mais assertivo aí nas suas apostas esportivas, dá essa moral pra gente e valeu demais, valeu Matheus, valeu Fábio, valeu galera, TVBet, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Tamo junto.